Já estamos com ele na linha, o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia! E vamos falar aí do Leão da Praça da Bandeira. Só que logo cedo a gente entrou, destacou aqui André e o treino. Mas vamos começar aí com o André, meu amigo Alessandro. Bom dia. Bom dia, meu querido Anderson. Bom dia, Moisés, amigos da Rádio Vicente FM e a torcida do esporte. Vamos começar por André mesmo. A torcida do esporte foi surpreendida ontem, né, por uma possível notícia aí de um fechamento de contrato entre o esporte e o Grêmio, no caso André. Caso esse que já está virando uma minissérie, né, com vários capítulos e sem tempo para acabar. Para a gente ter uma ideia aqui, passar também para a mesa e depois o debate com os amigos, para a gente ver. Vejam só, a suposta proposta aí que teria sido fechada é que o Grêmio teria a opção de compra de 50% dos direitos de André ao final do contrato, que seria de empréstimo até o final deste ano, e essa opção seria por 3 milhões de euros. Ou seja, a opção é bom sempre, porque às vezes o ouvinte ou quem está lendo aí nas redes sociais, opção não quer dizer que é uma certeza, né? Está como opção. O Grêmio iria ou não comprar esses direitos aí do jogador ao final do contrato. Na contrapartida disso, o Sport, pelo que a notícia foi vinculada, o Sport não ganharia nada, a não ser a opção, né, dos 3 milhões ao final do contrato, e viria agora o empréstimo de 3 jogadores, o Jean-Pierre, o Jonathan e que são garotos da base aí. O Sport pagaria 60% o Grêmio pagaria 60% do salário desses rapazes e o volante Caio viria em definitivo. Se vale como uma referência, o Grêmio está jogando aí com time reserva, com garotos da base, está misturando, mesclando, e o Grêmio está fazendo, no início do campeonato agora, ele está fazendo péssima pontuação. Eu vou dizer assim, eu vi o último jogo do Grêmio, deste final de semana, um jogo que deu sono. Eu cochilava, acordava, porque não me chamava a atenção. Então, a notícia foi essa, só que a gente foi atrás das informações e tivemos 2 ligações aí recebidas de pessoas ligadas ao clube e que disseram que essa informação não era verdade, que a última proposta que chegou pelo Grêmio aí oficial, o Sport já tinha negado. Está aberto, lógico, tanto é que o jogador está colocado, né, separado do grupo aí, porque não, segundo o Sport, o atleta não tem cabeça para enfrentar os jogos do Sport pensando em uma possível saída. André já não participou desses 2 últimos jogos do Sport da Copa do Brasil, para não atrapalhar, quem sabe, uma futura negociação, mas o que não dá é para ficar também com o seu André aí, demorando, né, com pensamento em outro clube, demorando, recebendo salário e sem resolver a situação. Outra situação é do Richelli, né, que dizem que ele está com problema aí no pé, né, no tornozelo, e foi visto aí pelos carnavais do Recife, brincando, mas o assunto agora é com o André, a gente volta para cá, e eu rapidamente, eu fui raciocinando aqui, inclusive isso foi uma conversa no WhatsApp com alguns amigos que eu tenho, e eu não vi a lógica, e assim foi a conversa lá no Zap, e nesse sentido é bem factível mesmo e bem razoável que o Sport não faça negócio com nenhum atleta, nenhum clube, né, nesses próximos dias, até a oficialização do seu vice-presidente de futebol, que foi escolhido pelo presidente, está aí só aguardando a oficialização. A gente aguarda nas próximas horas ou quem sabe próximos dias, mas não seria lógico do clube fazer uma negociação agora que não passasse oficialmente pelo vice-presidente de futebol. Mas ele deve estar trabalhando nos bastidores. Mas, bom, existem os bastidores e existe a oficialização, né? Pelo menos o clube não iria, eu acredito, colocar o carro na frente dos bois, primeiro oficializa, mesmo que esteja negociando, que se fosse verdade, esperaria assumir para em seguida seguir esse tipo de condução. Então, tendo essa prerrogativa e tendo também os contatos que foram feitos ontem à noite, tende, e assim a gente espera, que o Sport não esteja com esse negócio fechado. Inclusive, existem informações já que o Grêmio ofereceu 10 milhões, enfim.
tem tudo que é história, né? Tudo que é valor está sendo colocado aí. Inclusive, na semana passada, a gente postou lá no site do Prático Esporte que existia esta semana a gente postou uma proposta de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos federativos do jogador. Antes a proposta oficial era 2 milhões por 60%, vinha alguns jogadores por empréstimo e também o Sport teria uma quantia em seguida se caso o Grêmio vendesse o atleta para qualquer clube. Então, são essas as informações que permeiam aí os ares das redes sociais, o clube, né? Os dois clubes não confirmam. Fiz um contato hoje pela manhã com colegas de Porto Alegre, com contatos que nós temos lá, e realmente o Grêmio não confirma, o Sport não confirma, e também lá em Porto Alegre estão achando também que essa informação não procede, não tem veracidade. De qualquer forma, os bastidores, eu sei e vivo muito isso, a gente sabe que tudo muda, tudo pode, tudo é permitido. Então vamos aguardar, não vamos deixar, né, também de lado, mas eu, Alessandro Matias, se eu fosse agora dizer a você se eu acredito ou não e apostar fielmente nessa informação, eu não apostaria. Saindo de André agora e voltando para o futebol, que está vivendo influência também dos bastidores, mas bem longe disso, dessa influência, estão o Leandro Pereira, o atacante, e o Raul Prata, que treinaram ontem no centro de treinamento do Esporte Clube do Recife. O treino foi inicialmente uma musculação, os regenerativos, né, que são os treinos após uma partida de futebol, que acontecem na apresentação, pós-jogo. Eles não são abertos à imprensa. Esse já foi um trato aí da assessoria de comunicação do clube, com os jornalistas, com a imprensa em geral. Então houve esse trabalho aí inicialmente na musculação, depois os jogadores foram fazer um trabalho em espaços curtos, aquele famoso bitoquezinho, tal, uma coisa leve, e nessa participação aí o Leandro Pereira, que vinha sentindo um trauma no seu joelho, inclusive o joelho que fez a cirurgia e passou 6 meses afastado, então ele sentiu dores, fez exames, mas por sorte, né, e para o bem de todos e dele, e a torcida nossa era essa, foi só um trauma, já está treinando normalmente, está à disposição do técnico Nelson Batista para o jogo desta quarta-feira contra o Belo Jardim, em Caruaru, às 9h45, pelo Campeonato Pernambucano. O outro que se encaixa, como dito, é o Raul Prata, né? O Raul Prata está recuperado aí de um problema no pé e treinou normalmente e também está à disposição. Para quem está estranhando aí o Belo Jardim, que é próximo a Caruaru, uma cidade próxima a Caruaru, mas que não é Caruaru, o Belo Jardim está levando jogos para lá e a sua base é no estádio do Central. Então não estranhe aí, o jogo vai ser lá mesmo. O time viaja ainda hoje, teve um treino de manhã no centro de treinamento, às 9 horas, o treino não foi aberto. Às 13 horas a delegação segue viagem para Gravatá, como foi realizado no último jogo aí contra o Central, concentra até o dia da partida e segue minutos antes, ou horas antes, melhor dizendo, do encontro contra o Belo Jardim em Caruaru. Então são essas as notícias do momento e que a gente abre aqui agora para o debate com os amigos. Anderson Batista, que não é parente do Nelson Batista, e também para o Moisés Silva. Alessandro, seu Magrão também retorna para essa partida contra o Belo Jardim. Além dele, o zagueiro Henriques, né, que cumpriu suspensão na última rodada, foi expulso diante do Central, ficou de fora da partida contra o América neste fim de semana e agora vira a opção aí para Nelson Batista dessa partida contra a equipe do Calango. Bem lembrado por você, o goleiro Magrão foi liberado da última partida contra o América porque teve o falecimento de um parente e pediu para ser liberado, não tinha cabeça, lógico, a gente entende isso, normal, já voltou e deve fazer parte aí da delegação, né? Quase que certeza disso aí, certeza a gente não diz, né? Mas ao que tudo indica, para a parte da delegação que viaja, e o Henrique também, como você bem colocou, por cartão tomado aí no Campeonato Pernambucano. Só lembrando, Anderson, a gente destacou aqui ontem, Alessandro também, esse é o time do Sport que disputa estadual, viu? Porque não pode entrar mais ninguém nesse time. Acabou-se.
Foi embora. As inscrições para o Campeonato Pernambucano se encerraram ontem. Então os clubes estão impossibilitados de contratar outros atletas para a disputa do Pernambucano. Algo que a gente questionou aqui na mesa e ainda continua questionando, até mesmo pelo nível técnico que o campeonato apresenta no momento, e algo que seria benéfico para a competição, novos jogadores adentrarem ao torneio e daí um pouco mais de qualidade, pelo menos nessas quartas de final e nas fases que vão aí decidir o campeão desse ano. Eu queria só puxar aqui um gancho aqui, né? O Alessandro começou com o André, eu queria puxar um pouquinho, voltar a falar do André, sabe por quê? É uma coisa que eu não concordo de jogador, quando ele tá numa transição, né, pra ir pra um clube, ou se vai, se não vai, a primeira coisa que o jogador faz não tenho cabeça pra jogar. Então, o clube também poderia não ter cabeça pra pagar, né? É verdade. Porque eu acho que bem interessante. Porque assim, eu não tenho cabeça pra jogar, e o clube, como é que fica? Os jogos a serem disputados. E o contrato vigente. E o contrato. Né? Não tenho cabeça pra jogar. Não tem cabeça pra jogar, então deveria não ter dinheiro pra pagar também, né? Então o clube não tem cabeça pra pagar ao jogador que tá numa transição, né? Se vai, se não vai, é outra história. Eu vejo muito torcedor do esporte, especial, colocar Diego Souza num pedestal e ficar dizendo amém, 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 né? Porque ele jogou no clube, enalteceu e a camisa, de fato, jogou quando ele queria, a bola dele, né? É fato, é jogador de nível de seleção e tá aí, prestes aí a uma Copa do Mundo, mas tá difícil, diga-se passagem. Mas se teve uma coisa que Diego Souza trouxe e que vai demorar para tirar, porque o elenco tá aí, é o mesmo do ano passado, é essa situação de ter, na primeira vez que ele foi chamado aí, convocado para ir jogar no Palmeiras, e faltou treino, viajou, sumiu, apareceu problema familiar na história, que eu particularmente não acredito, e esse tipo de situação, se você não corrige, que foi o caso, né, não foi corrigido, pelo contrário, o atleta quando voltou teve espaço para falar do clube mal, né, reclamando de diretoria, dentro do próprio espaço das dependências do CT do Esporte Clube do Recife. Então, quando você permite um tipo de situação dessa e não cobra do atleta, não aplica alguma situação aí que o atleta sinta, alguma chamada, não sei, alguma reclamação nesse sentido, o elenco vai olhar isso aí e dizer, não, se amanhã acontecer comigo, eu posso fazer isso e até mais. É o caso de Richelli, que está acontecendo, é o caso de André agora, e não ficaria surpreso se aparecessem outros jogadores que dissessem, olha, eu não estou com cabeça para treinar não, porque tem uma proposta aí que eu estou para ver e não vou jogar nem Copa disso, nem Copa daquilo também, para não diminuir, não poder jogar por outro clube, etc, etc. Então, isso foi muito dos trabalhos que eram realizados, né? A gente acredita agora, e porque eu conheço também o trabalho mais próximo, que o Guilherme Beltrão não permita esse tipo de situação. Eu, sinceramente, estou na expectativa de dois casos, que é o do caso André e é o do caso Richelli. Eu acredito que o Guilherme Beltrão não vai permitir, como era antes, esse tipo de situação. Né? O jogador, como ele bem disse já numa entrevista aí para uma rádio aqui do Recife, o Sport não pode ficar na dependência de dois jogadores, né, dois grandes jogadores. No caso, deve estar se referindo aí ao Richelli e ao André. São grandes jogadores, sim, quando querem jogar e estão afim mesmo, não há para quê, né? O André, recentemente, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e o Richelli, apesar dos altos e baixos, eu sempre achei que quando ele está inspirado mesmo, ele joga bola. E jogador bom, ele não esquece, né? Ele pode ter fases. Mas, enfim, é uma dúvida aí, né, que a gente tem para os próximos dias, próximos meses, até pelo menos dezembro, com o trabalho de Guilherme, que eu acredito que vai botar regras, né, e moral aí nesse ambiente de bastidores, de vestiário aí com jogadores, que por sinal já faz tempo que precisa, né? É o que esperamos também, eu espero mesmo, porque se todo mundo for dizer que tem um contrato e não tem cabeça para jogar, então o time não vai jogar. Uma última informação, Alessandro, a respeito do Richelli, já que você tocou no assunto do volante, é que o jogador, a notificação, né, da CBF, o Sport foi notificado dia 31 de janeiro a respeito de algumas pendências com o jogador, e o Sport tem até hoje para se pronunciar a respeito do caso. Você traz aí algumas informações a respeito desse tema?
Rapaz, não tem o que fazer, né? Na justiça existem regras, datas, limites, e o Sport vai responder, já disse que deve mesmo, e deve pagar. Nada mais é do que uma jogada dos seus empresários, né, do Richelli, para que o jogador possa sair numa troca de tu me deve, eu te devo. Então, vamos ver isso e o jogador sair. Então, é aguardar. Por falar em problemas, hoje nós temos na Ilha do Retiro a reunião do Conselho Deliberativo. Hoje não deve ser analisado a peça que foi dada entrada aí pelos sócios e conselheiros a respeito de um impossível impeachment do Arnaldo Barros, pelo que eu soube das regras, né, do estatuto. Hoje deve no máximo ser lida a peça, mas o presidente do Conselho, o Homero Lacerda, deve consultar os advogados do próprio Conselho Deliberativo, né? Abrindo parênteses aqui, não são os advogados do esporte, tá? Da vice-presidência de jurídica, são os advogados do próprio Conselho Deliberativo, que é um órgão independente dentro do clube. Então, esses advogados analisando, juntamente com o presidente do Conselho, analisando que tem viabilidade, que tem justificativa, inclusive são 3 artigos, né, que está se baseando. O artigo 2º, que fala de nepotismo, isso porque o presidente colocou o Rodrigo Barros como um dos diretores. O artigo 45 do Estatuto, que reza que o sócio tem direito à informação financeira do clube, um portal de transparência, coisa nesse sentido. E o artigo 55, que reza sobre que nenhum sócio do clube pode dar prejuízo financeiro ao esporte. Então, se baseia na Copa do Nordeste, que o esporte saiu, teve prejuízo. Então, são esses 3 artigos aí que os sócios e os conselheiros estão entrando. Deve ser analisado, como eu disse, se for aprovado, daqui a 30 dias pode ter uma nova reunião, que pode ser extraordinária ou pode ser na próxima reunião do próximo mês. Em seguida vai ser botado para votação pelos conselheiros dessa reunião. Se for aprovado pelos conselheiros, aí mais 30 dias, mais ou menos. A gente está dizendo 30 dias porque não existe no Estatuto do Esporte datas, né? Lapso temporal de uma reunião para outra nesses casos aqui. Então a gente está botando uma média de tempo, então deve ser no caso, depois de 30 dias também, então vai para uma Assembleia dos Sócios e nessa Assembleia dos Sócios vai ser votado. Então a gente está vendo aí pelo menos 2 meses nesse processo, se for para frente do possível impeachment, e aí chega, né, como eu estava falando ontem no programa Café com Esporte, aí vem Copa do Mundo e daqui a pouco vamos ver final do ano e isso pode ser que não dê nada, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ficaremos acompanhando. Alessandro, a gente se encontra amanhã com mais informações do Leão da Praça da Bandeira, Alessandro. Forte abraço para os dois aí e para quem é de casa, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Abraço, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira. Casa, a turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca Esporte.